O tema da nossa série de mensagens que nós vamos começar a ministrar hoje chama-se Princípios. E o tema da mensagem de hoje é Entendendo o Princípio. Diga comigo, entendendo. Quem almoçou, diga comigo, entendendo. Quem vai jantar, diga comigo, entendendo o princípio. Pastor, por que eu preciso entender o princípio? Porque quem não entende, ou quem entende o princípio não sabota, irmão, o final. Quem começa bem tem uma chance muito grande de terminar bem. Quando você lê o evangelho escrito, a carta escrita por Paulo à igreja da Galácia, ou como alguns crentes gostam de chamar, Gálatas capítulo 3, versículo 3, Paulo escreve algo muito curioso, quando diz assim: olha, eu fico maravilhado de como vocês começaram no Espírito e agora estão terminando na carne. Irmão, como você encontra pessoas que já foram suas referências, seus modelos, pessoas que você se espelhava nelas, e hoje você vai conversar com essa pessoa, você percebe como ela baixou de nível, como a vida dela saiu do espírito para a carne. Então, por isso eu vou estar pregando sobre a importância de você entender os princípios. Gênesis 1:1 diz o que? No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, o que a palavra princípio na etimologia hebraica significa? Pelo menos 3 coisas. Princípio significa origem, começo ou antes. Origem, começo ou antes. O que é a minha origem? É onde tudo começou. O que é um começo? O começo pode ser um recomeço. E o que é antes? Antes fala de prioridades. Vamos falar um pouquinho de origem. Quem conhece e valoriza sua origem não compromete o seu destino. Quem conhece e valoriza a sua origem, de onde saiu, de onde foi criado, quem entende isso e quem valoriza isso, não compromete o seu destino. Tem mais dificuldade de comprometer o seu destino. Falando de começo, quem começa do jeito que Deus manda, não termina do jeito que o diabo gosta. Vou repetir, isso é pedagógico a repetição. Quem começa do jeito que Deus manda, quem começa em obediência, não experimenta consequência. Quem começa do jeito que Deus manda, não termina do jeito que o diabo gosta. Estou falando aqui de começo. E antes, seus princípios não são revelados naquilo que você verbaliza. Seus princípios, seus valores são pontuados naquilo que você prioriza, naquilo que você coloca antes. O que você coloca antes na sua vida revela os teus valores. Então, o mundo espiritual não acontece por aquilo que eu desejo. O mundo espiritual não acontece por aquilo que eu sinto. O mundo espiritual ele não acontece por aquilo que eu penso. O mundo espiritual ele acontece não por aquilo que eu falo. Decreta aí, irmão, profetiza. Beleza, tranquilo. Você tem todo o direito de profetizar, mas Deus tem todo o direito de se comprometer ou não com aquilo que você está profetizando. Então, pastor, como que eu faço para que as minhas profecias se cumpram para a minha vida? Virada do ano, final de 2021, eu profetizei muita coisa boa. Isso aí, irmão, a Bíblia diz que da mesma boca procede bênção e maldição. A Bíblia diz que o poder da bênção o poder da vida e da morte está naquilo que você fala.
Mas deixa eu falar uma coisa para você: o mundo espiritual está naquilo que você pratica, naquilo que você faz, muito mais do que naquilo que você fala. O mundo espiritual se move na sua interação. Então olha só, nós vamos entender o texto de Gênesis 1:1 de trás para frente. A última palavra é terra, a penúltima, depois tem duas letras, duas vogais, depois tem céus, criou e princípio. Vou falar dessas 4 palavras aí: terra, céus, criou e princípio. Vou falar de trás para frente para você entender esse texto. Essa é uma das formas de você entender um texto bíblico, entendendo de trás para frente. Vamos falar um pouquinho de terra. Pastor, por que você vai começar falando de terra? Porque a religião, irmãos, e você vai me ouvir muito falar dessa expressão, a religião, ela nos prepara para morar no céu, mas ela não nos habilita para viver na terra. A religião nos prepara para querer viver com Deus, mas ela não nos prepara, não nos treina para nós convivermos com quem não tem Deus. Já percebeu? Por isso que a religião evangélica virou escapista. Nós nos enclausuramos dentro da igreja para que o inferno não nos suga. Não, irmão, é o contrário. A Bíblia diz que as portas do inferno é que não vão prevalecer contra a igreja. Então não é o Satanás que vai atacar você, é você que vai atacar ele, em nome de Jesus. Amém? Saiu um amém aí meio tímido, mas daqui a pouco vai ficar bom. Então veja só, a última parte do versículo começa falando de terra. Pergunta para o irmão do lado: irmão, você sabe ser um terráqueo? Você já aprendeu a ser um terráqueo? Porque tem crente, irmão, que quer viver voando no espírito, mas não sabe ser uma pessoa normal, não sabe ser humano, não sabe ser humano e não conseguir ser perfeito. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, Deus disse que a bênção de Deus nos alcançaria na terra. Na terra. Bênção não é aquilo que você vai receber no céu, lá é eternidade, lá é a herança. O que você recebe na terra é bênção, lá é galardão. Então olha só, Salmo de número 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a primeira coisa que você tem que entender sobre a terra: terra é lugar de bênção. Amém? Se você não está abençoado na terra, algo está disfuncional. Segunda coisa que você vai ter que entender aqui, o que está aqui no Salmo 24, versículo 1, a terra é de Deus, a terra não é nossa, então nós precisamos cuidar, porque estamos aqui emprestados. E a terceira coisa, a Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então olha só, pastor, eu não entendi. No Salmo 24 diz que a terra é de Deus, agora está dizendo que Ele deu para nós? Sim, irmão, se é dele, Ele dá para quem Ele quer. Amém? Deus deu a terra para mim e para você, irmão. E o que eu estou fazendo com ela? Como eu estou administrando a minha curta passagem por essa terra? Que resposta eu estou dando para essa terra? Agora o texto que eu mais gosto a respeito da terra é Abacuque, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Olha aqui para mim. Primeiro, a terra é de Deus. Não, primeiro, a terra é lugar de bênção, Deuteronômio 28. Segundo, a terra é do Senhor, Salmo 24. Terceiro, a terra Ele deu para os filhos dos homens, Salmo 115. E agora Abacuque 2, a Bíblia diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Pastor, como que isso vai acontecer, irmão? Através de mim e de você. Nós carregamos a glória de Deus, nós carregamos a presença de Deus, e tudo aquilo que essa terra vir a ter, vai depender daquilo que nós liberamos ou não liberamos para essa terra. Amém, gente? Diga para alguém do lado: você carrega a glória de Deus. Então libere essa glória nessa terra. Libere essa glória onde você trabalha. Libere essa glória sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu emprego, sobre a sua profissão, sobre a sua casa, sobre a sua cidade. Libere essa glória. Libere essa glória. A Bíblia diz que os filhos dos homens, eles esperam a manifestação dos filhos de Deus. Tem tradução que diz: a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Para quê?
para que eles possam desfrutar dessa glória que eu e você temos. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Vamos lá, já falei sobre terra, agora eu vou falar sobre céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que eu tenho que aprender aqui, irmão, é que o céu vem antes da terra. Amém? Amém? O céu vem antes da terra. Existem pessoas, existem cristãos que estão fazendo uma inversão de valores, colocando a terra antes do céu, colocando coisas antes de Deus. Olha o que a Bíblia diz, você já está cabeludo de saber. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de quem? Aqui a Bíblia está falando do que, gente? Do céu. Atraia o céu para a terra. Mateus, no comecinho, no capítulo 6, Jesus disse: quando você orar, ore para que o reino venha sobre a terra, para que o reino desça sobre a terra. Em outras palavras, para que o céu desça sobre a terra. Quando um cristão para de priorizar o céu, irmão, ele para de se preocupar com aqueles que estão indo para o inferno. Vou falar de novo. Quando um crente para de se preocupar com o céu, para de acreditar no céu, ele para de falar do céu para quem está indo para o inferno. Então é importante que você entenda que o céu precisa vir antes da terra. Por isso Paulo em Colossenses capítulo 3 versículo 1 diz que nós temos que buscar primeiro as coisas de cima. E no versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima. Então o céu antes da terra. Marcos capítulo 8 versículo 36 está escrito: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, o que adianta o homem ter resultados, ter sucesso, ter dinheiro, ter coisas, ter posses, ter conquistas, ter milhares de seguidores no Instagram, milhares de inscritos no YouTube, e vir a perder a sua alma, ou seja, perder o direito de ir para o céu. O céu não se ganha por aquilo que se faz, mas se perde por aquilo que não se faz. Vou repetir: o céu não se ganha por aquilo que se faz. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Ninguém vai para o céu porque dá cesta básica. Ninguém vai para o céu porque deu uma oferta para alguém. Ninguém vai para o céu, irmão, porque deu atenção para alguém. Ninguém vai para o céu porque deu amor a alguém. A Bíblia diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, versículo 9, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá no céu e diga: eu estou aqui porque esse cara sou eu. E ele vai dizer: não, você está aqui porque esse cara sou eu. Amém? Amém? Então grave isso, escreva isso, e aqui tem internet, você pode anotar e já postar aí. Grave isso. Você não vai para o céu por aquilo que você faz, mas você pode ir para o inferno por aquilo que você não faz. Existem dois tipos de pecado: a ação e a omissão. A ação é aquilo que eu faço de errado, e a omissão é aquilo que eu não faço de certo. Olha aqui para mim, a Bíblia diz que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não deixe de fazer o que você tem que fazer. Não deixe de fazer aquilo que você nasceu para fazer. Amém? Coloque o céu acima de tudo. Agora vamos falar de princípio. No princípio, Gênesis 1:1. Coloca na tela para mim, Angélica. Gênesis 1:1. No princípio. No princípio, o que é que Deus fez? Ele criou. Diga comigo: criou. Então olha só, essa é a terceira palavra de trás para frente que eu quero que você entenda nessa noite: que Deus é criador. O mundo não existe porque há milhares e milhares de anos elementos químicos inanimados se chocaram e resultaram no Big Bang, a grande explosão. Não é porque Darwin disse que a grande frustração de Darwin foi não transformar a teoria em lei científica. Se hoje você existe, se hoje o universo existe, é porque leis comprovam isso. Amém? Amém? Então, para você falar com o ateu, irmão, não precisa, deixa a Bíblia para depois. Comece falando com ele sobre ciência, para provar que Deus criou, e que Deus cria todas as coisas.
Pastor, como é que eu faço para convencer um ateu, ou para convencer uma pessoa que realmente a teoria da evolução está para baixo e a lei da criação está para cima? Usa a lei, irmão. Você pode falar, por exemplo, da lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito é a lei que diz que toda causa precisa ser quantitativamente maior e qualitativamente melhor do que o efeito. É Deus. É um Deus grande criando seres pequenos. Quem está entendendo? É por isso que nós temos, irmãos, que colocar todo o nosso problema, tudo aquilo que sai do nosso controle, coloque nas mãos de Deus. Porque Deus é grande. E porque Deus é grande, Ele faz coisas grandes. Então, pedir uma coisa pequena e uma coisa grande para Deus dá o mesmo trabalho, irmão. Então já pede uma vida abundante. Pastor, como é que eu posso falar para provar que a Bíblia está certa, a teoria de Darwin está errada? Usa a lei da biogênese. A lei da biogênese, elucidada por Louis Pasteur, diz que vida somente provém de vida. Então não tem como elementos químicos inanimados se chocarem e gerar uma grande explosão, de maneira que surgiu tudo isso de forma muito bem organizada. Não, irmão, não tem. Vida somente provém de vida. Isso foi elucidada em laboratório científico, dizendo que um Deus vivo criou seres vivos para adorá-lo, para exaltá-lo e para glorificá-lo, o seu nome. Aleluia. Poderia falar da lei da termodinâmica também, mas deixa para lá, para um outro dia. Vamos falar de criação. E um texto que me incomodou a vida inteira, Lena. Esse texto me incomodou. Isaías capítulo 45, versículo 7. Diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. É ou não é intrigante? Como assim Deus cria o mal? Como assim Deus faz as trevas, já que o príncipe das trevas é o diabo? Então, irmão, a primeira coisa que eu quero que você entenda: o diabo não cria nada. Se tudo aquilo que você está vivenciando de ruim, não foi o diabo quem criou, foi Deus quem criou com um propósito, de atrair você ao propósito. Quem está me entendendo aqui, diga eu. O diabo apenas se apropria e distorce tudo aquilo que Deus criou, sejam essas coisas boas ou ruins. Aí você pergunta, então para que Deus criou as trevas e criou o mal? O que é treva? Ausência de luz. O que é mal? Ausência de bem. Por que Deus criou isso? Em primeiro lugar, gente, Deus criou para criar um senso de valor em você, pela luz e pela paz. Por isso ele diz: eu crio a paz e crio o mal. Eu crio as trevas, mas eu também formo a luz. Então Deus queria criar em nós um senso de valor, pela luz e pela paz. Ou seja, tem coisas que nós só percebemos o valor depois que nós perdemos. A nossa tendência é ir se acostumando com as coisas boas. A nossa tendência é ir se acostumando com aquilo que é legal. E aí a gente passa até a reclamar. Claro que você não, irmã, mas eu sei que aqui não. Mas lá em Florianópolis, muitas mulheres já reclamaram de lavar roupa. Só que a mulher agradece e lava sorrindo, orando em línguas, chorando sobre o tanque, depois de uma semana de chuva, amém? Então a gente às vezes se acostuma com a luz e só percebe quando não tem luz. Então Deus cria em nós um senso de valor pela paz e pela luz, criando o que? As trevas e o mal. Segundo lugar, Deus criou o mal e as trevas para mostrar ao homem que ele não criou um autômato. Deus não criou uma máquina. Deus não criou um ser programadinho pelo céu. Deus não criou marionetes. Deus criou um ser inteligente, com capacidade de escolha. E a melhor escolha que o homem faz é entender que escolhido não tem escolha, e colocar sua escolha na escolha de Deus, que é a melhor escolha que existe. Quem me entendeu aqui, diga eu. A melhor escolha que o homem faz é entender que escolhido não tem escolha. Então escolha a escolha de Deus. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que Deus vai surpreender você. Então Deus escolheu, Deus criou sim as trevas e criou o mal. Está dizendo esse texto, para quê? Para criar em você um senso de obediência. Deus diz, está aí as trevas, você que escolhe, quer andar na luz ou nas trevas. Está aí o bem, está aí a paz e está aí o mal, você que escolhe, meu irmão. Amém? A palavra criar no hebraico aqui é bara. Bara significa criar a partir do nada. Criar a partir do nada.
Existem crentes que passam uma vida inteira tentando provar para as pessoas que é alguma coisa. Existem crentes que tentam convencer o diabo que não é tão ruim assim, que é alguma coisa. Irmão, quando o diabo disser para você que você não é nada, diga: eu sei que eu não sou nada, mas o meu Deus cria a partir do nada. E Ele pode fazer de um nada um tudo, desde que esse nada seja recolocado na presença dEle, desde que esse nada seja recolocado no propósito dEle. Você está me entendendo? É interessante como Deus gosta de pegar um lixo e transformar no luxo. É interessante como Deus gosta de pegar um nada e começar a criar coisas a partir do nada. Para quê? Para que a glória seja sempre dEle e não nossa. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Agora vamos falar um pouquinho de princípio. Efésios capítulo 3, versículo 9 diz: tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tudo criou por meio de Jesus Cristo, irmão. O princípio da criação é Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 68, Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro estava dizendo: eu sei que o seu sermão está forte, eu sei que você não está pregando aquilo que eu gostaria de ouvir, eu sei que você não está com medinho de perder a sua denominação, Jesus. Eu sei que já saiu uma galera aí, e está ficando pouca gente, porque o seu sermão agora ficou meio pesado. Eu sei que o Senhor não tem medo de perder plateia, porque o Senhor não é palhaço, a igreja não é um circo. Eu sei que o Senhor nos ama. E aí Pedro diz: então, para quem nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, irmão, entenda, você não tem opção, irmão. Ou você está em Jesus ou você está morto, ou você está em Jesus ou você está quebrado, ou você está em Jesus ou você está um desastre, um zero à esquerda. Então veja só, Thomas Brooks foi um pregador puritano inglês. Ele disse o seguinte: só Deus faz o céu ser céu. Amém? Amém? Você entendeu isso? O inferno não é um lugar ruim. O inferno é a ausência de Deus. Por isso que as pessoas dizem que a sua vida está no inferno, porque elas não estão sentindo que sua vida está fluindo. E não está fluindo porque a pessoa pegou o controle dela. Tudo que o diabo quer é que você tire o controle da mão de Deus e queira fazer as coisas do seu jeito. Do seu jeito é sempre mais fácil, do seu jeito é sempre mais rápido. Do jeito de Deus é sempre mais difícil e é sempre mais demorado no começo, mas no final traz o melhor resultado. Quem está me entendendo aqui? Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio. Jesus está dizendo: aquele que não começou por mim, nem começou. Eu sou o princípio. Eu sou o princípio. Isaías 43 e 11, Deus disse: fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. Este é um princípio. Não há salvação fora de Deus. O homem não tem como se salvar. Isaías capítulo 45 versículo 5, está escrito: fora de mim não há Deus. Não há divindade realmente divina fora de Deus. João 15:5, Jesus disse: sem mim vocês não conseguem fazer nada. Vocês acham que estão fazendo, mas a conta chega. Vocês têm uma falsa impressão que estão fazendo, mas a conta chega. E o texto que eu mais amo da Bíblia, Romanos capítulo 11, versículo de número 36: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Vou repetir: pois todas as coisas vêm dele. Então não peça nada para ninguém, irmão. Tudo que você precisa está em Deus. O texto continua: porque todas as coisas existem por meio dele. Então nada fora de Deus existe. No meu livro Família à Luz da Bíblia, que foi o primeiro livro que eu escrevi, eu cometi um erro, porque eu disse o seguinte: olha, você precisa fazer uma lista, e primeiro da lista coloque Deus, depois coloque família, depois coloque igreja, depois coloque isso e coloque aquilo. Deus disse: na próxima edição tu arruma esse trem, porque eu não sou o primeiro da lista, eu sou a lista. E fora dessa lista nada dá certo. Fora dessa lista tudo é cansativo. Fora dessa lista
não tem sabor, fora dessa lista não tem sentido, fora dessa lista há um vazio muito grande. Eu sou a lista, sem mim nada podeis fazer. Irmão, quer que a sua vida seja mais leve? Quer que a sua vida dê mais resultado? Quer que a sua vida seja mais produtiva? Quer que a sua vida te canse? Quer parar de acordar cansado? Irmão, coloque tudo nas mãos de Deus. Ainda que você entenda algumas coisas, ainda que você tenha habilidade para algumas coisas, irmão, sofra menos, canse menos. Coloque tudo na mão de Deus. Não faça nada sem orar a Deus. Se a nuvem não se mover, não saia de onde você está. Melhor do que nenhuma porta, pior do que nenhuma porta aberta, irmão. São muitas portas abertas e você não saber por qual entrar. Esteja no centro do propósito de Deus. Quem está comigo aqui, diga eu. Diga, estamos juntos, pastor. Então, irmão, o princípio é a primeira disciplina de sucesso da igreja. Diga comigo, o princípio é a primeira disciplina do sucesso da igreja. Primeiro, deixa eu fazer você entender o que é sucesso. O sucesso que eu estou falando não é o sucesso que nós coaches às vezes falamos. Resultados. O sucesso que eu estou falando não é aquilo que um gerente de uma empresa que coloca uma meta está falando para você. A palavra sucesso na etimologia latina quer dizer sucessor. Sucessor. Ou seja, se eu morrer hoje, essa igreja fechar, porque não tem pastor preparado, eu fracassei, eu não tive sucesso. Porque sucesso só é sucesso com sucessores bem-sucedidos. Então, irmão, quando eu falo de sucesso na igreja, eu estou falando da igreja suceder Jesus. Eu estou falando da igreja continuar aquilo que Jesus começou a fazer e agora responsabilizou a igreja de continuar fazendo. Eu estou querendo que você entenda que sucessor não é aquele que substitui. Sucessor é aquele que dá seguimento e dá continuação. E outra coisa, melhor do que tudo, dá conclusão naquilo que o antecessor começou a fazer. Amém? Amém? Existem igrejas, irmãos, existem igrejas que estão fechando. Grandes igrejas que estão fechando. Existem pastores que estão perdendo o sentido ministerial, porque não estão entendendo isso. A questão do sucesso da igreja. O sucesso como igreja está em Hebreus 3:14, que diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no princípio. Eu vou explicar esse texto para você, mas antes deixa eu repetir, porque esse carro passou e a maioria de vocês não entendeu. Hebreus 3:14, porque nos tornaremos, futuro, participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no princípio. Algumas coisas que você precisa entender aqui. Sucesso como igreja não é religioso ou denominacional, é espiritual e relacional. O texto aqui está falando de você ser participante de Cristo. Pastor, o que é ser participante de Cristo? É colocar Cristo na sua vida diária, é ter uma vivência cristã, é colocar Cristo na sua vida de segunda a segunda, não fazer nada sem Cristo, colocar Cristo em todos os seus negócios, em todas as suas decisões, em todos os lugares que você frequenta. É não fazer o que Jesus não faria, é não vestir o que Jesus não vestiria, é não ouvir o que Jesus não ouviria, é não assistir aquilo que Ele não assistiria, é não aprovar aquilo que Ele não aprovaria, é não aplaudir aquilo que Ele não aplaudiria, é valorizar aquilo que Ele valorizaria. Amém? Vocês estão show hoje, irmão. Então o sucesso como igreja não é que ela venha ter dons. Isso não é um sucesso de uma igreja, irmão. A igreja que mais tinha dons na Bíblia é a igreja de Corinto. E quando você lê os 15 capítulos de 1 Coríntios, tinha problema de pecado em todos os capítulos. Sucesso de uma igreja não está na sua estrutura. Eu louvo a Deus porque digo isso escondido na cruz de Cristo. Hoje a nossa estrutura como igreja posso dizer que é a melhor da cidade. Mas isso não é sucesso. O sucesso não é aquilo que ela tem.
O sucesso não é aquilo que uma pessoa tem. O sucesso é aquilo que uma pessoa e que uma igreja retém. É aquilo que a Bíblia está dizendo: se mantivermos, ou seja, se retermos. Quantas pessoas que receberam dons de Deus, mas não retiveram, perderam? Quantas pessoas que receberam chamados de Deus, mas não retiveram? Em terceiro lugar, o sucesso como igreja é continuar com a mesma confiança do início, que é o que o texto está falando aí. Vou repetir: o sucesso como igreja é você continuar com a mesma confiança. Com a mesma confiança. É absurdamente, irmão, triste você conversar com pessoas que já estiveram no auge, que já estiveram em alto nível com Deus, e hoje você vai conversar com aquela pessoa e ela só consegue falar daquilo que já fez e daquilo que já foi. Enquanto eu parei, desisti, desanimei, o diabo continua fazendo. A Bíblia diz em Gênesis 3 que o diabo era uma serpente, e diz em Apocalipse 12 que ele se tornou um dragão. Irmão, até o diabo evoluiu. Até o diabo evoluiu. Diga para alguém do lado: até formiga cresce. E como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua vida nos dons? Um dos textos que eu gosto muito é 1 Coríntios 15, 58, que diz: sede firmes e constantes. Firmes e constantes, porque tem gente que é firme, mas é só uma semana, é só depois de um culto bom. Ele vem no culto: não, Deus falou comigo. Na segunda, que hora é, irmão? É 11 e charamandaias. Até a hora ele dá em línguas. 2 dias depois, como é que está, irmão? Pois é, rapaz, aquela luta de 1900 e pouquinho. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ainda que homens não te honraram, ainda que homens não te valorizaram, ainda que homens não te reconheceram, ainda que homens não te recompensaram, você serve um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Um Deus que, quando Ele chama alguém e alguém interage com esse chamado, essa pessoa é a primeira a ser beneficiada. Deus tem algo especial para aqueles que são pessoas especiais na presença de Deus. Levante a sua mão e adore a Jesus. A Ele a glória para sempre. Amém. Levante a sua mão e cante isso. A Ele a glória. Então, irmão, o princípio é sempre desafiador, amém? O princípio é sempre difícil, tudo no princípio é difícil. Um novo trabalho, um novo relacionamento, tudo no começo é difícil. O problema é que a internet hoje, ela causa em nós comparação e frustração, porque a gente já quer começar grande. Irmão, morrer pequeno é atrofia, mas nascer grande é anomalia. Cresça e apareça. Zacarias capítulo 4 versículo 10 diz, na tradução NVT: não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não despreze o pequeno começo. As pessoas vêm nessa casa, elas não sabem como que a gente começou, irmão. Nós tínhamos um vizinho onde a gente começou, que 6 horas da tarde no domingo, não tinha janela, era tijolos assim vazados, aqueles tijolinhos assim deitadinhos. Ele fazia uma fogueira ao redor da igreja, para que a fumaça entrasse para dentro da igreja, e a gente já entrava cantando: a fumaça me esconde. Irmão, a rinite atacava. Então, irmão, não despreze os pequenos começos, seja humilde, valorize o Fusca, e Deus vai te dar o Fúzio, amém? Valorize a Alfavela, irmão, e Deus vai te botar em Alphaville. Valorize os pequenos começos. Eu falei aqui no dia do lançamento do meu livro Lidere-se, que o meu telefone de contato era o número de um orelhão, irmão, que eu botei na primeira apostila que eu escrevi.
As pessoas atendiam de madrugada vindo da favela do Uca. Alô, queria falar com o pastor Jean. Não, isso aqui é um orelhão, mano. É um começo, tudo tem um começo. Hoje eu escrevo meus livros na mesma editora do pastor Luiz Hermínio. Ontem eu almocei e vou estar fazendo a conferência Lidere-se na igreja do pastor, que é diretor dos pastores em Santa Catarina, tudo. Mas o começo, irmão, não é assim, o começo não é desse jeito. Então começa humildemente pequeno e termina extremamente grande. Jó capítulo 8, versículo 7. O Eliú disse para Jó: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá extremamente. Como é que você começou 2022? Pequeno. O teu princípio terá sido pequeno, mas eu profetizo, irmão, que no final de 2022 você vai estar desfrutando de uma colheita exponencial. Pastor, e se não acontecer? Tente 2023, se não acontecer, continue tentando, irmão. Ô irmão, fique rico ou morra tentando, fique famoso ou morra tentando. Então ele profetizou isso, irmão, aconteceu no capítulo 8, versículo 7, mas olha o que diz o capítulo 42, versículo 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Olha aqui, quando Eliú, irmão, profetizou para Jó, Jó disse: eu tomo posse. Sabe o que aconteceu? Deus cumpriu. Aquilo que você respeita, você atrai. Aquilo que você não acredita, você extrai. Aqui está falando de bênção de Deus. Olha só o que diz o capítulo 42, versículo 12: assim abençoou, diga comigo, a bênção. Deixa eu falar para você sobre detalhes da bênção. Em primeiro lugar, a bênção gera riqueza material. Tem gente que pensa que ser abençoado, irmão, é só ter dons do Espírito, é só orar em línguas, é só isso. Não é isso. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 10 e 22: a bênção do Senhor traz riqueza. Então existem outras fontes de riqueza. Você pode ganhar no Big Brother, você pode deixar um bilhete, é muito fácil deixar um bilhete da Mega Sena premiado. Você pode ser herdeiro de uma grande herança, mas a Bíblia está dizendo aqui que a bênção de Deus traz riqueza. Bota a mão na sua cabeça aí e diga: Deus, traz riqueza sobre a minha vida. A bênção se afasta de quem não a deseja, irmão. Crente precisa aprender a desejar a bênção. Aquilo que você não deseja, você não atrai. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Salmo 109, 17: como não desejou a bênção, ela se afastou dele. Então a religião nos levou ao extremo da avareza ou da ignorância. O avarento dá ao dinheiro um valor que o dinheiro não merece. O ignorante dá ao dinheiro um desprezo que o dinheiro também não merece. Tudo que o diabo quer é extremos. Ou você é ignorante para não ter o que Deus tem para você, ou você é avarento para distorcer o que Deus deu para você. Quem está me entendendo aqui? Só um pouquinho mais baixo, Luana, só um pouquinho. Dinheiro qualquer um pode ter, irmão, mas bênção, não. Não confunda dinheiro com prosperidade, e não confunda prosperidade com bênção. Pode aumentar um pouquinho, não precisa ficar. Provérbios 28 e 20 diz assim: o homem fiel será coberto de bênçãos. Dinheiro, irmão, qualquer um que faz um bom negócio, um bom administrador, um bom empreendedor pode ter. Agora, existem bênçãos que estão liberadas apenas para a cabeça dos fiéis. Então seja fiel no pouco, irmão. Seja fiel no pouco, e pode ter certeza, Deus vai te colocar no muito. E se você não consegue ser fiel a Deus, porque você tem que ser fiel no muito, Deus resolve isso facinho para você. Deus também pode te colocar no pouco. Tem gente que diz: mas o meu dízimo é tanto, né? Deus diz: eu resolvi isso rápido. Se um irmão diz: pastor, eu até gostaria de fazer obra de Deus, mas eu não tenho tempo. Eu disse: irmão, posso orar para você ter tempo? Aí eu fiz aquela carinha. Eu disse: não pastor, não, pode deixar que eu dou meu jeito. Então, irmão, Deus reconfigura em maldição a bênção, amém? Eu não acredito que você entendeu o que eu falei. Deus reconfigura a maldição em bênção. Pastor, eu fui amaldiçoado desde o ventre.
beijinho na barriga. Pastor, tem gente me amaldiçoando, minha mãe me amaldiçoou, minha sogra. Não, se a sogra daí é complicado. Sogra rima com obra. Obra do Senhor. Olha só. Mas a minha sogra me amaldiçoou meu casamento. Ai, porque falaram isso e liberaram maldição sobre a minha... É verdade? Não brinca. O Balaque alugou um falso profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E olha o que diz a Bíblia aqui, irmão. Grave esse texto em nome de Jesus. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, não quis ouvir o falso profeta, não quis ouvir o maldizente, o murmurador, o crítico. O texto segue dizendo: antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição. Palavras de terceiros contra fiéis não funciona, não pega. Pode me amaldiçoar quanto quiser, pode falar mal de mim o quanto quiser. Um dia eu era novo convertido, irmão. Você sabe como é que é novo convertido, irmão? Me parece quanto mais baixinho, mais invocado. Eu novo convertido, não estava com sangue no olho, irmão, estava com o olho no sangue de Jesus. Eu cheguei em casa, chapadaço da presença. Deus olhou assim, a mãe olhou assim para um macumbeiro que frequentou a minha casa e disse: "Ô Manuel, macumba pega em crente?" Ele disse: "Sim, dona Yolanda, pega, porque eu já fiz e pregou." E pegou. Eu disse: "Então anota aí, irmão, 275, 10, 12. Eu disse: que número é esse?" "Anota aí." "Depois te explico." Anotei agora, anota aí: 723 594 497 04. "Que número é esse?" Eu disse: "Não é meu Pix não, infeliz. Não existia Pix ainda. Isso aí é meu CPF, minha identidade. Agora anota aí: Giancarlo, que é um nome italiano, tudo junto, com G e com I, Giancarlo da Silva. Anote aí." Ele disse: "Para que isso?" Eu digo: "Faz macumba para mim, irmão. Faz macumba para mim, irmão. Faz, que se pegar em mim, eu vou me tornar o maior macumbeiro que essa cidade conheceu." Eu disse: "Então tá." Eu disse: "Então tá, fechou." Eu fiz aquela cara, irmão, depois saí com medo. Jesus, proteja. Meses se passaram, ele estava vindo de carroça em cima da BR, veio uma carreta e levantou o cara a 20 metros de altura. Uns 10 anos depois eu encontrei ele de muleta ainda, daquele acidente. Ele olhou para mim assim, eu olhei para ele e saí assim, ó. E ele saiu do outro lado assim, ó, muleta. Resumindo, uns meses atrás uma irmã congregava aqui, ligou para mim: "Pastor, vem aqui tirar um feitiço da frente da minha loja, porque eu não estou muito bem espiritualmente, e aqui tem um boneco cheio de agulha." Eu disse: "Isso é voodoo, não é o mais puro voodoo, mas deve ser voodoo." Ela disse: "O que é que eu faço?" Eu digo: "Dá um chute na cabeça do boneco, irmã." "Mas se pegar em mim?" Eu disse: "Se pegar em mim, na senhora eu viro macumbeiro." Ela disse: "Mas por que o senhor vira macumbeiro?" Eu disse: "Porque eu levanto todo dia 5h59 da manhã para orar pela igreja, para dar cobertura espiritual para a igreja, porque eu creio no meu Deus. Se esse boneco ser mais forte que o meu Deus, eu vou virar o boneco desse boneco." Diga para alguém do lado: maldição só pega em quem não acredita mais na bênção. Deus mudou em maldição a bênção. Deus mudou em bênção a maldição. Não interessa o que falaram para você, se você estava no ventre, se não estava no ventre, se é de sogra, se é de cobra, seja de quem for, irmão. Acredite no Deus que deu o seu filho para morrer por mim e por você no Calvário. Acredite num pastor que levanta cedo para te dar cobertura de oração. Acredite na tua fé, meu irmão. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo rodeia como leão, bramando, só que não toca. Amém? Fala comigo: princípios. Fiquem em pé, por favor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações de família, e teus filhos e os filhos dos seus filhos.